Hoje eu vejo que o que importa muito, assim, que tem um peso muito grande, é a audiência. Então, a gente vê o conteúdo consumido pelo Flamengo, são números muito significativos. Então, tá, beleza, faz sentido ter mais matéria sobre aquele clube, porque tem mais audiência, tem mais patrocinadores e gira todo um mercado em volta daquilo, assim. Mas isso, em nenhum momento, por exemplo, influencia no meu trabalho. Meu chefe nunca chegou e disse, beleza, olha só, esse assunto aí do Botafogo não é tão importante porque a gente tá publicando uma coisa de Flamengo. Não. Porque o Flamengo tem o maior número de torcedores. O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio. Com a maior torcida, tem a maior audiência. Você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram normalmente essa tendência de você acompanhar o Flamengo. Quando você está acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? Você tem ali a maior torcida e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. Entendeu? Que é maior, a torcida do Flamengo ou a torcida Então veja a audiência que isso gera. Veja a repercussão que é isso para a televisão, para o rádio, de uma forma geral. Cara, então, é porque normalmente quando o Flamengo perde ou acontece alguma coisa, outras torcidas engajam pra caraca, né? Porque a torcida anti-Flamengo é tão grande quanto a torcida do Flamengo. Então... parceiro, a gente conhece muito bem, a gente sabe muito bem sobre isso, né? Que só existem duas torcidas de verdade no futebol brasileiro. A primeira, a torcida do Flamengo. E a segunda, a anti-Flamengo. E a gente sabe muito bem, né? O quanto de audiência o nosso poderoso Flamengo gera, né, pro futebol brasileiro. Ou seja, o Flamengo é o trem pagador do futebol. A audiência é avassaladora. E ainda tem time que quer ganhar o mesmo dinheiro que o Flamengo. E é sobre isso que nós vamos acompanhar aqui nesses vídeos, né? Nesse corte, lógico, né? Falando sobre o tamanho da audiência do Mengão e o quanto isso deixa os antes de boca aberta e assustados. Vou deixar o crédito aqui, galera, pro canal Glorioso Connection, pro canal do BarbaCast e também pro canal Parlando de Palmeiras, né? Parlando de Palmeiras, tá? Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora, vem comigo, vamos acompanhar o que eles falaram, né? Sobre a audiência avassaladora, explosiva do nosso Mengão. Roda aí, produção! Existe isso mesmo de narrador puxar mais a sardinha pra um time ou pro outro, porque a gente, como torcedor, a gente fala, tá torcendo pro Corinthians, tá torcendo pro São Paulo, tá torcendo pro Flamengo. E às vezes nem tá, né? E às vezes nem tá. Por exemplo, o Milton Leite pega muito no pé dele, falam que ele puxa o saco do Corinthians. Eu não acho, eu sou fã do Milton Leite, eu como palmeirense, eu gosto muito do Milton Leite. Existe isso, e eu queria te perguntar também se isso acontece mais com o time do coração. O que você acha desse negócio de jornalista, principalmente narrador, não assumir time, tem que assumir, não tem que assumir? No Grupo Globo tinha alguma recomendação de não assumir, poderia assumir? Porque eu acho que tem uns caras que todo mundo sabe o time que torce e eles fingem que ninguém sabe. O Milton Leite todo mundo sabe que é corintiano, o Noriega é palmeirense. Enfim, todo mundo sabe o time de todo mundo, Cláudio Machado Santista. Eu não sei exatamente por que a gente sabe, porque eles nunca assumiram, eu acho, né? O Kleber nunca assumiu. O Luiz Roberto é São Paulino, e falam que ele é flamenguista, porque ele puxava o saco do Flamengo, mas ele é São Paulino. Então, e tem essa recomendação de puxar o saco pro Flamengo, pro Corinthians, pode assumir time, não pode? O que você acha um pouco disso? E existe um pouco de narração mais efusiva pra um time, menos pra outro? Não havia nenhuma recomendação da Globo e a gente se posicionar com relação a declinar o nosso time. Eu, particularmente, como narrador, acho que no grande centro não é legal a gente falar para o time que a gente torce, porque o futebol, para o torcedor, é por emoção, pouca razão. Então, a partir do momento que ele sabe que você torce pro Palmeiras, e aí vai ter um jogo entre Palmeiras e Corinthians, que vai narrar, e pega essa maior rivalidade do estado de São Paulo, e você tá comandando, se em um determinado momento de um lance polêmico, você emitir a sua opinião,
Na hora ele vai lembrar que, olha, tá vendo? Esse cara disse que é palmeirense. Você vai criar uma situação, uma animosidade que você não precisa. Não precisa. Então, para narrador e para comentarista, eu, sincero e honestamente, não acho legal. Uma coisa é você estar no interior de São Paulo e você falar aqui, porque você, né, tá no quadrado aqui do interior e tal. Mas a partir do momento que você está num grande veículo de comunicação, em grande centro, né? Eu não só pego São Paulo, mas Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, Rio Grande do Sul, com Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Nossa, em Minas. lá é pior ainda, o cara tá morto, né? Aí é que tá, se você falar o seu time, eu acho assim que começa a manchar um pouco, entendeu? A sua entrega. Porque sempre vai criar uma dúvida na cabeça do torcedor. Lá, como é que era essa história, a relação da Globo, do Grupo Globo com o Flamengo? Tinha muito puxa-saquismo? Vocês eram orientados a fazer alguma coisa? Não. Ou era fla-press mesmo? Não, nunca eu fui orientado a torcer para um time do Rio, para torcer para um time de São Paulo, ou para falar bem, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Nem com o Flamengo. Mas não é só Rede Globo. É a Band, é o SBT, é a Rede TV, é o Grupo Tati. São as emissoras. Por quê? O Flamengo tem o maior número de torcedores. O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio. Com a maior torcida, tem a maior audiência. Você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram normalmente essa tendência de você acompanhar o Flamengo. Quando você está acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? Você tem ali a maior torcida e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. Entendeu? Que é maior, torcedor do Flamengo ou a torcida Então veja a audiência que isso gera. Veja a repercussão que é isso para a televisão, para o rádio, de uma forma geral. E eu encontrei o Luiz Roberto, eu sou muito amigo do Luiz e sou um profundo admirador do trabalho do Luiz Roberto. E eu lembro quando ele saiu do rádio e foi trabalhar na Globo, mudou para o Rio de Janeiro, eu encontrei com ele uma vez no Pacaembu. E aí, pô, a gente se abraçou, tá, tudo bem. E aí ele me contou essa passagem. Ele estava chegando na TV Globo, naquela oportunidade. Eu falei, Luiz, e aí, você estranhou alguma coisa, tal? Você está no Rio agora? Ele falou justamente isso aí. E pegou o Flamengo, obrigado, ele pegou o Flamengo como exemplo. Ele falou, você vai transmitir o jogo do Flamengo? Entendeu? Você tem ali a sua grande audiência, o seu grande momento para mostrar o seu trabalho. Porque, repito, você pega o Flamengo, o time de maior torcida do futebol brasileiro, e você pega o adversário do Flamengo com talvez uma torcida superior à do Flamengo pela quantidade de gente que está torcendo contra o Flamengo. Quer dizer, todas as outras torcidas estão torcendo contra o Flamengo. Então é uma situação assim, do ponto de vista de você comandar uma transmissão que esteja jogando o Flamengo, ela é completamente distinta, diferenciada, né? Sim. Uma derrota do Flamengo que tu grava zoando assim, tu curte mais do que gravar dos outros? Cara, fazendo a dancinha zoando. Então, assim. Não é que eu curto, porque você mas não eu sei que dá mais certo. Você não zoa tirando uma onda ou tirando, tipo, humilhando os torcedores, né? Sim. Você vai numa linha mais da comédia, mas no fundo sim, tá zoando ali. Sim, fica puto, pô, claro. Cara, então, é porque normalmente quando o Flamengo perde ou acontece alguma coisa, outras torcidas engajam pra caraca, né? Porque a torcida anti-Flamengo é tão grande quanto a torcida do Flamengo. Então, e tem uma galera que espera, mano. Caraca, quer que se perder vai achar graça. Então, às vezes funciona bastante, sabe? Mas também, quando é vídeo do Flamengo ganhando, eu tenho certeza que funciona pra caraca também. É loucura. Cara, e você acha que existe fla-press? Qual é a sua percepção de fora e estando aqui? É complicado porque de onde eu venho, o Rio Grande do Sul, tudo que é de Santa Catarina pra cima é fla-press. Né?
cheguei ao Rio de Janeiro com essa percepção, né, de imprensa do centro do país e tal. Hoje eu vejo que o que importa muito, assim, que tem um peso muito grande, é a audiência. Então, a gente vê o conteúdo consumido pelo Flamengo, são números muito significativos. Então, tá, beleza, faz sentido ter mais matéria sobre aquele clube, porque tem mais audiência, tem mais patrocinadores e gira todo um mercado em volta daquilo, assim. Mas isso, em nenhum momento, por exemplo, influencia no meu trabalho. Meu chefe nunca chegou e disse, beleza, olha só, esse assunto aí do Botafogo não é tão importante porque a gente tá publicando uma coisa de Flamengo. Não, sabe? Então, acho que essa percepção é muito maior e talvez haja a teoria da conspiração, de que fulano pautou não sei o quê. Exista ou não exista a Flapres nunca influenciou no trabalho de Renata e setoristas do Botafogo ou setoristas de qualquer outro clube, assim. Eu acho que é muito mais uma percepção de tempo, que se fala Flamengo na TV, que se fala de Flamengo em podcast, de número de conteúdo, mas isso está muito relacionado à audiência ainda. Acredito que esteja bem ligado a isso. Saquei. Com certeza absoluta, tá? Essa que é a verdade, nunca existiu Flapres, né? Isso daí é uma inverdade que é um factoide, né, criado por aqueles que acham, né, que existe uma teoria da conspiração, né, que os jornalistas são orientados a falar de Flamengo, né, que o narrador, ele puxa mais pro lado do Flamengo. Não existe isso, você tá ouvindo da própria boca, né, daqueles que trabalham na imprensa. Por que é falado de Flamengo? Pela audiência que o Flamengo gera. O Flamengo, ele é o trem pagador do futebol. Foi falado aqui. O futebol, ele é business, é negócio. E hoje, se tem um time que gera audiência para as emissoras, né, para o futebol em si, é o Flamengo, tá? Hoje tudo relacionado ao Flamengo gera muito engajamento e gera muita mídia. Então, assim, é claro que os torcedores de outros times ficam revoltados, ficam chateados, que o maior tempo de TV falando é do Flamengo, né? Os debates falam geralmente mais sobre o Flamengo, e ele tá ali esperando falar do time dele e às vezes demora ou até nem fala. E aí ele começa a criar que existe uma Flapres, que existe uma teoria da conspiração, que todo mundo só quer saber de Flamengo e etc e tal. Quando na verdade não é isso, é só um fato constatado, que quando se trata de Flamengo, a audiência vai lá em cima. Quando se trata de outro time, a audiência vai lá embaixo. Essa que é a verdade, e nós sabemos que não é só a torcida do Flamengo que gera audiência para o Flamengo, os rivais também. Olha aí, ó, estávamos vendo um podcast do Botafogo falando do Flamengo. É exatamente isso. Estávamos assistindo um podcast do Palmeiras falando do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, ele é a mídia do futebol brasileiro. Ele é o trem pagador do futebol. Ele é o carro-chefe. Ele puxa essa audiência. Entendeu? Então, quando você for perguntar, falar, existe Flapres? Isso não existe, tá? Isso não existe. Existe sim um Flamengo que tem uma audiência absurda, gigante, pelo tamanho que o Flamengo se tornou, pela sua torcida, pela sua história, tá? Pelas suas conquistas e pelo que o Flamengo é, tá? O Flamengo hoje realmente é o gigante da imprensa, o gigante da mídia do futebol sul-americano. E aí, galera, o que você pensa sobre isso, né? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Os comentários estão on, tá? Vou ler cada um de vocês. Então já digita o seu aqui, né? O que você pensa sobre essa audiência do Flamengo. Tem alguns times que ficam tentando querer ganhar a mesma coisa, né? Não tem como, né? Não dá, né? O Flamengo hoje puxa muito mais audiência, tem que ganhar mais. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Vou deixar aqui, galera, os créditos, tá? Olha só. Os créditos vai pro glorioso Connection, BarbaCast e também Parlando de Palmeiras, tá? Então é o podcast Parlando de Palmeiras. Se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!